A estruturação sintática é a forma como construímos as orações e os períodos do texto, verificando se eles estão completos, se contribui para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. A estruturação sintática ou análise sintática diz respeito a analisarmos os termos sintáticos de uma oração, que são os termos essenciais, integrantes e acessórios. Um parágrafo bem construído, uma estrutura sintática perfeita, é dividida em períodos e não justaposto. Ou seja, não um único parágrafo sem divisão de períodos. Para entendermos estrutura sintática, precisamos saber o que é frase, oração e período. A estrutura sintática, a ordem direta, sujeito, predicado, complemento e adjunto. Eu não posso deslocar nenhum destes termos? Posso, mas é preciso saber usar a vírgula. Os principais problemas que podem levar à falha na estrutura sintática são truncamentos de períodos, justaposição de orações ou períodos e excesso, duplicação ou ausência de palavras. Ao construir um parágrafo, você precisa dividir em períodos. Também é importante o uso de conectivos. Com conjunções coordenativas, você irá favorecer a sequência de ideias dos períodos e trazer também uma carga de valor semântico. Hoje, iremos analisar alguns trechos de textos que apresentam falhas relacionadas à estrutura sintática. Truncamentos de períodos. Há a presença de um ponto final separando duas orações que deveriam constituir o mesmo período. Chamamos isso de truncamento. Ou uma vírgula no lugar do ponto final, que deveria indicar o fim da frase. E aí chamamos justaposição. Isso interfere na qualidade da estrutura sintática. Observe os exemplos a seguir. No truncamento de períodos, separam-se orações principais de orações subordinadas. Duas orações coordenadas ou simplesmente se isolam em períodos ou frases parte de uma oração que deveriam constituir um único período. E isso é uma falha de estrutura sintática. Vamos analisar esse exemplo. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos, que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores, tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários querendo se aproveitar das crianças. As orações subordinadas iniciadas por gerúndio, deixando a infância de lado para usarem aplicativos, e tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários, encontram-se isoladas, constituindo períodos que foram separados da oração principal. A oração principal, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. É notório a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais, visto que, segundo o IBGE, 15% dos jovens entre 10 a 24 anos utilizam a internet. A oração subordinada, nesse exemplo, iniciada pela locução subordinativa, visto que foi separada da oração principal. É notória a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais, gerando um período truncado, o que caracteriza uma falha de estrutura sintática. Se você observar aqui, a pessoa separou com ponto final o adjunto nos séculos anteriores ao século XXI, o qual deveria compor o período com a oração. A manipulação era diretamente com a mídia
em meios de comunicação, mas foi separado dessa oração, gerando, assim, uma frase incompleta. O período. Hoje podemos notar a real gravidade e impacto da internet em nossas vidas. Já ficamos 90% do tempo conectados. Está completo. No entanto, a oração seguinte, seja vendo um filme, rolando pela timeline do Instagram, deveria fazer parte do período anterior, não podendo constituir, por si mesma, período independente. Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois há falta de conhecimento sobre os métodos. Nesse exemplo, o truncamento não seria verificado caso o participante tivesse escrito: os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois há falta de conhecimento sobre os métodos. Caso essa conjunção esteja isolada no início do período, deve ser igualmente penalizada. Como? Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois a falta de conhecimento sobre os métodos. Cumpre ressaltar ainda que a mesma conjunção poderia estar isolada entre vírgulas. Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois a falta de conhecimento sobre os métodos. Nesse caso, a conjunção passa a ter valor conclusivo e não deve ser penalizada. Outra falha relacionada à estrutura sintática é caracterizada por períodos ou orações que deveriam constituir e formar períodos independentes, mas foram justapostos formando períodos únicos, um único período. Observem. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. O exemplo ilustra um texto que temos justaposição de orações, que deveriam constituir novos períodos. Tal justaposição mostra, inclusive, um problema em que não conseguimos determinar se o trecho inicial deveria ser reescrito como: o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudos, informação e tudo sobre o mundo. Ou, o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Ao não dividir esse trecho em dois períodos diferentes, a pessoa apresenta uma falha de estrutura sintática. Neste parágrafo, o problema se repete em mais de um momento. A estrutura sintática desse trecho estaria correta se fosse escrita da seguinte forma. Percebeste que no primeiro exemplo, a pessoa justapôs, formou um único período, porém, ela teria que ter organizado em 3 períodos. Ter organizado como está aqui apresentado. Como ela não fez isso, apresentou o quê? Cometeu 3 falhas de estrutura sintática. Aqui é possível verificar que a pessoa encadeou uma oração após a outra, gerando uma justaposição, que poderia ser corrigida se novos períodos fossem gerados, se novos períodos fossem criados. O texto deveria ter sido redigido para que a estrutura sintática se apresentasse sem justaposições. Dessa forma, há 2 falhas de estrutura sintática. Assim deveria ter sido organizado o parágrafo, dividido em períodos. Compare os dois.
Quando se verifica excesso ou ausência de elementos sintáticos não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo, deve-se considerar uma falha de estrutura sintática. Observe: a repetição do artigo as em pelas redes caracteriza uma falha de estrutura sintática por excesso. Haja vista que já existe um artigo na contração, pelas. É a contração da preposição por mais o artigo as. É preciso cautela para não considerarmos como falha de estrutura sintática a presença ou a ausência indevida de preposição, quando claramente se trata de um problema de regência nominal verbal, que deve, portanto, ser considerado desvio e não falha de estrutura sintática. Como neste exemplo, a preposição de é um excesso, mas não deve ser considerado falha de estrutura sintática, e sim um desvio de regência. Neste exemplo, no trecho, sempre ficar atento, tudo o que acontece nas redes. Aqui, verificamos que se trata de um desvio de regência. Deveria ser sempre fica atento a tudo o que acontece nas redes. E, no outro trecho, de uma falha de estrutura sintática. Em qual trecho? Lá conhecemos pessoas maus que fazem e iludem as crianças. Que fazem? Não está especificado. Que fazem o quê? Aqui é falha de estrutura sintática. Um texto ainda pode apresentar problemas de acentuação, de grafia, desvios gramaticais, com problemas de concordância, por exemplo, escolha de registros inadequado, desvio de escolhas vocabular que não se encaixa no texto, porém, isso é assunto para outras aulas. Bons estudos!